Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mensagens de Fé e Esperança. Eu sou o pastor Patrick e hoje eu quero fazer um pouco diferente. Eu estava aqui meditando na palavra do Senhor, fazendo o meu devocional aqui na igreja e eu senti no coração de compartilhar com você esse devocional em rápidas palavras, para o vídeo não ficar longo, não é o meu objetivo, mas eu quero ser bem direto e é uma palavra aqui especial para os ministros de louvor ou para aqueles que fazem parte do ministério de louvor. Então, se você faz parte do ministério de louvor, é especial esse vídeo para você, especialmente para você, não somente para quem faz parte do ministério de louvor ou para os ministros, porque de alguma forma todos nós entregamos e devemos tributar a Deus o nosso louvor, a nossa adoração. Então, de modo geral, esse vídeo é para todos, mas de modo especial para você que faz parte do ministério de louvor, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui, eu vou virar a câmera do celular para mim compartilhar a leitura da Bíblia com você, tá legal? Muito bem, já mudei aqui, a câmera do celular e eu vou ler aqui então juntamente com você. Não sei se vai dar para ver, tá focando, acho que razoavelmente, Então vamos lá. 1 Crônicas 16, do versículo 7 até o versículo 10, vai nos mostrar, primeiramente, que nós podemos aprender aqui algumas atribuições, até eu anotei, se você observar no meu devocional, já não de hoje, eu já meditei outras vezes nesse texto, está toda anotada a minha Bíblia, de outras ocasiões, mas a gente precisa relembrar aquilo que Deus nos instrui, pensar na palavra de Deus constantemente, meditar nela. E na outra oportunidade que eu meditei nesse texto, eu até anotei aqui que o texto traz algumas atribuições do ministério de louvor, que são muito importantes, relevantes aí para quem ministra louvor, para quem participa do ministério de louvor, mas para todos os crentes de uma forma geral. O texto diz o seguinte: naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Então veja que Asaf e os seus irmãos foram incumbidos, eles receberam essa missão de ministrarem louvores a Deus, de celebrarem ao Senhor, de conduzirem essa adoração diante da congregação. Então veja bem, o versículo 8 ele vai nos mostrar que primeiramente o ministro de louvor, vamos assim chamar, vamos dizer assim, ou aquele que faz parte desse ministério de louvor, ele precisa ter um coração voltado para agradecer a Deus. Primeira característica de um ministro de louvor deve ser a gratidão. Ele precisa ter um coração grato, ele precisa estar inclinado à gratidão. Diz: rendei graças ao Senhor. Então, o ministro de louvor, ele precisa ser uma pessoa que constantemente tenha consciência da bondade, da misericórdia do Senhor, e por conta disso ele sempre está agradecendo a Deus, ele sempre está louvando a Deus por aquilo que o Senhor representa na sua vida. Então ele sempre está com um coração grato, o louvor ele flui, o louvor ele toca quando nós estamos com o coração cheio de gratidão, porque isso agrada a Deus. Deus se agrada que aquele que se aproxima dele para louvá-lo, para exaltá-lo, tenha essa compreensão da sua bondade, e por conta dessa compreensão da sua bondade, então tenha um coração grato. Rendei graças ao Senhor. Então o louvor e a gratidão precisam andar de mãos dadas. Não tem como eu chegar para louvar ao Senhor e estar com o coração fechado para agradecer. Mas é interessante que o texto ainda diz o seguinte: rendei graças ao Senhor e, invocai o seu nome. Então nós vemos aqui que o louvor também precisa andar de mãos dadas com a oração. Aqui é o meu esbocinho aqui na Bíblia, no meu devocional. Então o louvor precisa caminhar de mãos dadas com a oração. Nós vemos hoje muita gente que quer cantar, quer estar na frente da igreja, mas não querem orar, Então esse é um problema muito grande, não tem como, precisa caminhar de mãos dadas. A oração ela não é somente importante, a oração
ela é sem dúvida necessária. Mas continuando aqui, diz: fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Então, o ministro de louvor, além de estar comprometido com a gratidão, com a oração, ele precisa estar comprometido com a evangelização. Aquele que tem prazer, que diz que foi chamado para estar à frente da igreja, adorando, exaltando a Deus com a música, com os louvores, com as canções, ele precisa também ter o desejo de fazer isso também em off, Precisa ter o desejo de fazer isso. Eu vou trocar de perna aqui, que está formigando a minha perna aqui de ficar nessa posição. Vou mudar de lado aqui. Ele precisa ter o prazer de fazer isso também lá no trabalho, lá na escola, na fila do banco, onde quer que ele esteja, ele precisa ter prazer de anunciar, fazer conhecidos entre os povos, ou seja, não só na casa do Senhor, não só na igreja, mas em qualquer lugar que ele estiver, que ele tiver a oportunidade de fazer conhecidos os feitos do Senhor, mostrar para as pessoas que o Senhor é bom. Ainda vemos aqui no versículo de número 9: cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Então nós vemos também que o louvor ele está relacionado com a música, O louvor está relacionado com a música. E parece isso muito óbvio, E realmente é muito óbvio, só que onde que está o ponto principal que nós precisamos compreender aqui? No fato de que tem algumas pessoas que dizem: pastor, olha, eu me sinto chamado para cantar no louvor ou para tocar no louvor, mas não conseguem manter a afinação na música, desafinam ou não conseguem tocar o instrumento minimamente de forma adequada, que ao invés de promover algo agradável, algo que possa contribuir, vamos dizer assim, para o ministério de louvor, trazer uma música, vamos dizer assim, bonita. Não que a música tenha que ser só bonita, tenha que ser só afinada, tenha que ser ter apenas bons instrumentos, bem tocados, não, mas precisa disso também, Então tem gente, eu acho que são os dois extremos, Tem algumas pessoas que entendem o ministério de louvor. Vou voltar a câmera aqui para mim. Tem muita gente que entende o ministério de louvor como sendo um show, nós vamos tocar, acha que é subir no púlpito e fazer um show ali, uma apresentação, mas não tem vida com Deus, não tem o que nós vimos aqui, que é a gratidão a Deus, não tem vida de oração, vida de evangelização, ou seja, não tem vida com Deus, e acha que isso está bom. Não, também está errado. Só que já tem o outro extremo, que tem aquela outra ala que acredita que não importa, Deus não está olhando se está afinado, se não está afinado, Deus não se importa com isso, Deus não se importa se o instrumento está afinado ou não, se está tocando certo ou não, se um está tocando em dó, o outro está tocando em lá, o outro está tocando em ré. Não, Deus não se importa com isso. Claro que se importa, O apóstolo Paulo ele advertiu que um dos princípios do culto deve ser a ordem. Ele falou, na verdade, da ordem e da decência que precisa haver na igreja, na liturgia do culto. E isso se emprega também para o ministério de louvor. Então, quando Davi diz cantar-lhe salmos, ele está demonstrando que o ministério de louvor ele está indissoluvelmente relacionado com a música, Então é importante, eu diria que até necessário que quem se propõe a estar na frente da igreja, fazendo parte de um ministério de louvor, pastor, mas eu não sou tão afinado, então faça aulas, vai aprender, invista, já que você se sente chamado, invista. Eu me senti chamado para o ministério pastoral, pregação da palavra, eu investi, eu tirei dinheiro do meu bolso para pagar o seminário. Claro que a igreja me ajudou, também o presbitério me ajudou na época, mas eu tirei dinheiro do meu bolso, tirei o meu tempo dediquei 4 anos da minha vida estudando teologia para poder servir a igreja, porque eu entendia que eu tinha um chamado do Senhor. Então o ministro, se ele se sente mesmo chamado para fazer parte do ministério de louvor, mas eu não estou afinado, então tire dinheiro do bolso, faça aulas, para ter uma boa afinação, para cantar, melhorar a expressão vocal, vamos dizer assim,
para tocar, aprender a tocar adequadamente para fazer parte do ministério de louvor, tudo isso faz necessário juntamente com aquilo que nós já falamos. Mas continuando aqui, além aqui quase caiu o celular da minha mão. Além aqui do versículo 9, nós já vimos que o ministério de louvor está intrinsecamente relacionado à música, né? Indissoluvelmente, né? E também nós vemos no verso 10 o seguinte: gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Então o que nós vemos aqui? Alegre-se, melhor dizendo, o coração dos que buscam o Senhor. O que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo que o ministro de louvor, ou aquele que faz parte do ministério de louvor, ele precisa estar constantemente se alegrando no Senhor. O Senhor deve ser o motivo, a razão da sua alegria, porque se o Senhor não for o motivo, a razão da sua alegria, ele não vai estar sempre alegre. E não confunda, eu não estou dizendo alegria no sentido de estar vivendo uma condição boa o tempo todo, né? De estar tudo certinho, não ter nenhum problema, não ter nenhuma adversidade, isso é impossível. Mas é a alegria no sentido que o apóstolo Paulo ele declarou isso aos filipenses, e ele na verdade conclamou os irmãos a viverem essa alegria. Ele disse: alegrai-vos, outra vez eu digo para vocês, regozijai-vos, né? Alegrai-vos no Senhor. E Paulo, quando estava dizendo isso, ele estava preso, né? Então é possível nós estarmos alegres se nós estivermos no Senhor. Veja, alegrai-vos no Senhor, a alegria no Senhor, se nós estivermos no Senhor, mesmo estando em condições adversas, porque por mais que esteja nos faltando alguma coisa em algum aspecto da nossa vida, o Senhor ele supre, ele nos fortalece, ele nos sustenta, ele nos renova para que nós possamos sustentar. Deixa eu mudar aqui sem colocar meu dedo na frente da câmera, né? Então, o ministério de louvor, ele precisa, o ministro, aqueles que fazem parte do ministério de louvor precisam compreender isso. Porque imagina você, né? A pessoa vai na frente da igreja, vai louvar, vai adorar o Senhor, vai exaltar a Deus, está com aquela cara carrancuda, desanimada. Ela passa tudo isso para quem está ali no banco, na igreja, né? Que vai louvar a Deus com ela. Ela passa tudo aquilo. Então é de suma importância que o ministro de louvor, os membros do ministério de louvor estejam vivendo, né, verdadeiramente essa alegria do Senhor. Não é uma alegria, uma alegria humana, vamos dizer assim, que muita gente confunde, né, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade com a diversão e com o prazer, que são coisas diferentes que eu não vou explicar aqui porque não é o objetivo do vídeo, mas o fato é que o ministro do louvor, ele precisa se alegrar constantemente na presença do Senhor, seu Deus, para que ele possa, assim, desempenhar um bom serviço, um bom trabalho na casa do Senhor. Então, o ministro de louvor precisa ter um coração grato, precisa ter uma vida constante de oração, precisa ter compromisso com a evangelização, também precisa ter um compromisso com a música. É importante que quem canta no ministério de louvor seja afinado, quem toca no ministério de louvor também toque direitinho, conheça bem os acordes, né, e não toque atravessado. E em quinto e último lugar, é indispensável que o ministro de louvor, ou quem faz parte da equipe do ministério de louvor, tenha um coração alegre, esteja se alegrando. E como que isso vem? Isso vem de se gloriar no Senhor, ou seja, de se alegrar no Senhor, de ter no Senhor a maior razão de alegria, de felicidade da sua vida. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Está buscando o Senhor, então tem que se alegrar, porque o Senhor é a fonte da nossa alegria, tá bom? Fico por aqui, um forte abraço, que Jesus continue abençoando poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixo aqui meu abraço, com Deus.